Mas infelizmente temos que falar desse assunto que, ao meu ver, eu mesma, não sei vocês, mas eu fui pega de surpresa. Eu juro para vocês, eu confesso que a gente já via esse estremecer, né, entre Ucrânia e Rússia, mas eu não sei vocês, mas o meu diálogo era assim, isso jamais vai acontecer, esse cara não é louco. Ele não é louco, não, mas ele é louco. Aconteceu e nós estamos, infelizmente, vendo isso e já acredito que sofrendo consequências. Então, o assunto de hoje, nosso aqui é, infelizmente, para a gente tratar dessa guerra e quais são os impactos. E as consequências, né? E as consequências que nós teremos. Vocês já conseguem ter, assim, um norte do que pode acontecer com a nossa economia? Então, só para começar aqui antes do Waldesson, eu também jamais imaginei que isso pudesse acontecer, né? Tanto que eu fui acordado às 4 da manhã, com notificação no celular, até falar, chega. A Rússia invadiu a Ucrânia. Eu falei assim, esse cara é muito doido. Ele é muito doido. Porque eu imaginei que a Rússia invadindo a Ucrânia poderia, assim, gerar uma terceira guerra mundial, que foi algo que não aconteceu por enquanto. Né? Ainda. Não sei se isso vai acontecer, mas assim, espero que não. Mas eu achei que os países do Ocidente fossem defender. E foi meio que assim, amigão, até mais. Depois que você sair dessa daí, a gente volta a conversa. Por enquanto tá assim. Mas eu acredito que foi até uma estratégia mesmo. Eu entendo que os países do Ocidente, eles não entraram de maneira retaliativa em cima, até mesmo para evitar uma terceira guerra mundial. Porque ao menor oposição, o Putin já falou assim, minhas armas nucleares já estão posicionadas, na menor oposição. Então, na minha concepção, foi até uma atitude assertiva no sentido de, peraí, vamos ver o que está acontecendo, vamos ficar à espreita do que tomar uma atitude imediata ali, né, combatendo realmente as tropas russas. Ao meu ver, eu entendo que essa cautela foi justamente para evitar essa terceira guerra mundial de cara. Posso estar enganada, mas essa foi a minha sensação. Sim. Economizou-se uma terceira guerra mundial e ganhamos uma guerra fria. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente estava vivendo um cenário onde o Putin já tinha deliberadamente pego aquela região lá do sul, da Crimeia, e para eles nunca, depois que houve o desfazimento da União Soviética, eles nunca tinham reconhecido a Ucrânia como um país totalmente independente. Soberano, né? Soberano. Não havia essa soberania. Eram os irmãos, os little brothers deles, que eles chamavam. E aquela área é estratégica para o Putin. E o argumento do Putin não é de todo, assim, louco. O argumento dele é bem simples. Olha, vocês estão entrando na OTAN, estão me cercando, e por estarem na OTAN, que é uma aliança militar, vocês podem ter bases militares nos países que pertencem à OTAN. Principalmente Estados Unidos. Pode ter bases militares na Europa. Arquirrival da Rússia. Exatamente. Eu estou me sentindo da mesma forma como vocês se sentiram em 1962, quando eu coloquei mísseis lá em Cuba apontados para vocês, americanos. Então, não queremos isso. Ele invadiu a Ucrânia. No início, eu confesso que não fui tão otimista quanto o Rodolfo. Quando ele falou que já estava pensando, já estava lá aquele desgaste, aquele atrito, eu falei, isso aqui não vai ficar só nisso. Vai para frente. Vai. Só que eu não achei que iria tão rápido. Eu achei que, de repente, ele poderia se contentar só com aquela região do leste lá, mais próximo da Rússia. Inclusive, tem até um movimento separatista. Exato. Lá. Eles querem realmente se integrar novamente à Rússia. Existe esse movimento. A Ucrânia ela é um país que hoje tem o tamanho de Minas Gerais. Tem uma população bem grande. Cerca de 40 milhões, né, de habitantes, eu estava lendo. É muita gente. Muita gente. Deve ter diminuído um tanto bom agora, né, com os refugiados. E essa população não é, assim, unida no sentido de querer um país livre, um país soberano. A parte mais ao leste, quanto mais próximo da Rússia se chega, mais pró-Rússia são os habitantes da Ucrânia. Entendi. Existe uma questão geográfica que
como se diz, da fronteira da Rússia com a Ucrânia até Moscou, não existem tantas barreiras naturais. Então, um eventual ataque militar, uma guerra, teria um acesso muito fácil, Muito fácil a Moscou. Então, também tem esse aspecto de estratégia de proteção da capital, da Rússia. Entendeu? Tudo isso acabou influenciando muito. E eles